dia, façamos um excelente dia hoje. Bora para mais um dia que a gente possa prosperar e avançar rumo às nossas metas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Beleza? Antes da gente começar o nosso bate-papo, bora fazer o nosso combinado? Eu trago aqui a mensagem e você já começa curtindo, tá certo? Comentando, compartilha com pelo menos uma pessoa, beleza? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que essa mensagem chegue àqueles que precisam ouvir uma mensagem como essa. E a nossa palavra-chave de hoje é propósito. Propósito é a nossa palavra-chave e a nossa frase diz assim: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. O nosso tema é: você foi escolhido. Entenda que propósito, quando você tem um propósito, você é escolhido para ele. E muitas vezes você pode não estar preparado, mas ser escolhido vai além de ser preparado. Ser escolhido é diferente. Quando você é escolhido para um propósito, você vai caminhar rente, alinhando-se, aprendendo a seguir aquilo que o seu chamado, que o seu propósito foi escolhido, entende? O mesmo aconteceu com Davi. Davi, quando ele foi escolhido, ele não era guerreiro, forte, ele era um pastor de ovelhas. Moisés, quando foi escolhido para libertar o seu povo, ele tinha 40 anos e ele tinha dificuldades, ele era gago, tinha dificuldade de falar. Ele foi escolhido não pelas suas habilidades, porque isso foi forjado depois, mas eles foram escolhidos segundo o coração sincero de cada um deles. Assim foram muitos outros, entende? E o nosso texto está lá em 1 Pedro 2,9, diz assim, ó: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você é chamado, escolhido, você passa por um processo de transformação. E essa transformação, ela começa dentro de você. Dentro de você que começa essa transformação, esse molde, para que você viva o seu chamado, viva o seu projeto, viva os seus sonhos, os seus planos. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar a iniciativa, você precisa dar o passo, o primeiro passo para alcançar os seus metas, as suas metas, as suas realizações. Entenda que se você não der o primeiro passo, você fica estagnado, parado no mesmo lugar. E aqui no livro diz assim, ó: inicio este dia com uma pergunta muito importante. Você sabe para que nasceu o seu propósito aqui na Terra? Essa pergunta precisa ser respondida para você mesmo. O texto que lemos diz que somos povos exclusivos de Deus, criados e separados para Ele, a fim de anunciar a grandeza do Pai. Entenda que você foi criado com um grande propósito. Todos nós fomos criados com grandes propósitos na vida. Porém, as circunstâncias de tudo aquilo que vivemos é que vai moldando para onde caminhamos.
porque não buscamos a verdadeira identidade, não buscamos nos conhecer profundamente e entender que todos nós temos um propósito individual, todos nós temos um propósito maior aqui na Terra. Só que as aflições, as dificuldades, os ensinamentos da vida te distanciam, te distraem, te tiram do caminho. E muitas vezes, para que você possa realmente se encontrar na sua jornada, é preciso o autoconhecimento, o autoquestionamento, você conhecer a ti mesmo, para que você possa se conhecer, para que você possa tirar as travas emocionais, para que você possa tirar as mazelas que muitas vezes impedem você de dar o próximo passo para onde você deseja. Aí ele continua dizendo assim, ó: quando estamos alinhados aos propósitos de Deus, chegamos onde jamais poderíamos imaginar, pois Deus Pai é o único que pode transformar pessoas improváveis em homens e mulheres que marcaram a história de uma geração. Algo que aprendi desde cedo é que viver fora do propósito de Deus é o pior que pode acontecer a uma pessoa. Por que isso é o pior que pode acontecer a uma pessoa? Porque uma pessoa fora do seu propósito ou longe do seu propósito, ele pode estar andando em círculo e não chegar a lugar nenhum. Porque quando você tem um propósito, você tem uma direção. Quando você tem um sonho, você tem uma direção. Quando você tem uma meta, você tem uma direção. E quando você tem essa direção, você vai ver se a sua movimentação, se o que você está fazendo durante os seus dias, as suas semanas, os seus meses, estão alinhados com aquilo que você busca. Isso é ter um propósito. Isso é andar de acordo com os sonhos que você quer viver. É criar hábitos produtivos que façam que gerem situações que levem você aos seus sonhos. Ter um propósito é também estar alinhado com aquilo que Deus quer para você. Deus quer o melhor, como um pai quer o melhor para o seu filho, como uma mãe quer o melhor para o seu filho. Deus Pai também quer o melhor para você. Deus, ele quer o melhor para você. Então entenda que muitas vezes o que você ainda não alcançou é porque ainda não é hora, tá certo? E quando você entender a sua jornada e aonde você está na sua jornada, você pode perceber que está faltando pouco, ou que você precisa fazer mais, um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para que aquilo venha acontecer na sua vida. Lembre-se que Deus, ele é capaz de fazer tudo, menos a sua parte. A sua parte precisa ser feita por você. E quando você fizer tudo que está ao seu alcance, aí sim você conquista talvez um milagre. Lembra que a gente sempre fala de uma somatória perfeita para que as coisas na nossa vida possam acontecer. Você deve trabalhar 100% como dependesse só de você e confiar 100% como se dependesse única e exclusivamente de Deus. Essa é a somatória perfeita para que você possa evoluir e prosperar rumo ao seu propósito, suas metas, seus sonhos, seus objetivos na vida. Aí ele continua assim, ó: quando você entende o seu propósito nesse mundo, tudo muda. E algumas rotas na vida precisam ser reprogramadas. Então, não estranhe se Deus mudar a história de uma forma radical, mas o virar a chave para essa nova vida precisa vir de um posicionamento seu. Você não pode ficar parado esperando tudo mudar e sua vida fazer sentido. Você ficar parado esperando que as situações ao seu redor possam mudar. Você ficar parado esperando
que as situações fiquem favoráveis para que você possa agir, isso pode comprometer a sua caminhada, a sua jornada, os seus sonhos. Não espere o bom, não espere uma semente sua dar frutos para que você possa plantar novas sementes. Plante, a palavra já diz, plante de tarde, plante à noite, para que você possa evoluir, para que você possa prosperar em cada área da sua vida. Continua assim, ó. Lembre-se, só ouve a voz quem para e presta atenção em sua voz. Não permita que nada o afaste de quem você nasceu para ser, pois o seu propósito está escolhido no Senhor e somente Ele poderá revelá-lo a você. Quando você anda alinhado, quando você anda buscando se reconhecer, buscando se conhecer, buscando a sua verdadeira identidade, Deus vem e diz ela para você. Deus vem e complementa. Aliás, Ele já disse quem você é, mas muitas vezes você deixa de acreditar naquilo que Ele disse a seu respeito e passa a acreditar ao que as pessoas ao seu redor estão falando, ao que as pessoas ao seu redor estão dizendo que você é. Mas você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nem mesmo o que você diz que é, se você não estiver repetindo aquilo que Deus fala sobre você. Entenda? Você se transforma naquilo que você acredita ser. Você se transforma, você se molda naquilo que você acredita ser. Então, quando você passa a alimentar a sua mente, quando você passa a transformar, a renovar a sua mente, você vive um novo mundo. Você transforma o seu mundo interno. E ao transformar o seu mundo interno, o seu mundo externo passa a ser outro. Isso é viver segundo o seu propósito. Isso é viver segundo os seus sonhos. Isso é buscar direção para aquilo que você precisa alcançar. O direcionamento correto vem daquilo que você busca, daquilo que você ouve, daquilo que você coloca a sua atenção. Então, preste atenção naquilo que você põe a sua atenção, pois é isso que vai fazer você ter resultados positivos ou negativos. Entende? É isso aí, pessoal. Propósito foi a nossa palavra-chave de hoje. Sem ouvir a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Para ouvir a Deus, tudo que você precisa é ficar em silêncio. Em silêncio, para que Ele venha falar e você venha ouvir. Ficar em silêncio não é ficar calado, mas é sair, se libertar das distrações que impedem que a sua atenção fique voltada àquele que tem condições de te direcionar para cada coisa que você precisa fazer. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Não esquece. Curte, comenta, compartilha. Tá certo? Ativa o sininho se você ainda não é inscrito no canal. Beleza? Tamo junto. Até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau.